E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre constituição de uma empresa, que é o processo, os conhecimentos que a gente precisa entender quando deseja formalizar o nosso negócio. Nós temos duas modalidades de empresa individual. Temos o EI, que é o empresário individual, e nós temos o MEI, que é o microempreendedor individual. Uma diferença entre ambos é justamente o faturamento. O que vem a ser faturamento? É o valor máximo que pode ser recebido na conta, no cadastro do empresário. Por exemplo, o EI não tem limite de faturamento, que é o empresário individual. Pode receber 1.000 por ano, 1 milhão, enfim. Já o MEI tem um limite máximo por ano de 81 mil, atualmente para o ano vigente. É sempre bom você consultar para saber o valor atual, tá bom? Outra diferença é com relação ao estabelecimento. O EI pode ter vários estabelecimentos vinculados ao seu cadastro. Já o MEI não, só pode ter um único estabelecimento. Outra diferença, não tem aí limite de funcionários para o EI. Já para o MEI, atualmente ele só pode contratar um funcionário. Agora outro ponto sobre eles, que já é uma igualdade. A responsabilidade, tanto do EI como do MEI, ela é ilimitada. O que significa isso? Se, por exemplo, o empresário ele tiver dívidas no CNPJ e os bens que ele tem cadastrado no CNPJ não forem suficientes para quitar tudo, a Receita ela vai atrás dos bens do CPF para quitar os bens do CNPJ. É como se fosse tudo junto e misturado, basicamente, tá bom? Com relação ao nome social da empresa, no EI, ele é composto pelo nome do dono, o proprietário. Tem um exemplo aí embaixo, Fulano da Silva Souza Arquitetura. Então, esse seria o nome empresarial, razão social. Já no MEI, ele também tem essa mesma ideia, só que é acrescentado os 8 primeiros dígitos do CNPJ. Como vocês podem ver aí embaixo, do Bruno da Silva Pereira. A gente vê que tem os 8 primeiros números do CNPJ antecedendo o seu nome empresarial. Então, basicamente, essas são as principais características. Se gostar, pode printar ou anotar no caderno. E aí vem as sociedades. Como a gente viu no nosso vídeo anterior, já é quando duas ou mais pessoas elas resolvem montar uma parceria para poder gerenciar um empreendimento. O primeiro tipo é a sociedade simples. Nesse caso aqui, não é uma atividade empresária, mas é uma atividade intelectual que é relacionada com a profissão dos sócios. Lembra dos sócios que a gente disse que são os donos? Pois é. Então, nesse caso aqui, a atividade da empresa ela é relacionada com o trabalho que o sócio realiza, como os médicos, os contadores, os advogados. Então, eles são as pessoas que realmente colocam a mão na massa para executar e garantir o lucro aí da empresa. Nesse tipo de sociedade, o registro ele é feito no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, não é na junta comercial. Ele também tem a responsabilidade ilimitada, como os casos que eu mostrei anteriormente, ou seja, os bens que eles têm no CNPJ são vinculados ao do CPF e vice-versa. Porém, tem aquela questão do lucro e perdas proporcionais às cotas. Por exemplo, se eu tenho aí 5 médicos, se tiver o lucro, a gente vai distribuir na quantidade para cada um deles. Depois nós temos a sociedade empresária, que ela já é dividida em duas. Temos a sociedade limitada e a sociedade anônima. A limitada, gente, ela é voltada para a produção e circulação de mercadorias. Aliás, gente, ambas as sociedades, tanto a limitada como a anônima, elas são voltadas para a produção e circulação de mercadoria. A finalidade é essa. E aí o que diferencia uma sociedade empresária de uma simples é que na empresária os sócios contratam pessoas para prestar o serviço e buscam o lucro, tá bom? Eles não precisam trabalhar diretamente para garantir o lucro. Eles contratam pessoas para poder alcançar essa proeza. Então, gente, essas naturezas jurídicas a gente escolhe quando vai abrir a empresa.
Então, se eu sou o único sócio da minha empresa, aí eu tenho que escolher a modalidade correta. A gente tem um MEI e tem um empresário individual. Agora, por exemplo, se eu vou trabalhar com alguns amigos, vou montar uma sociedade. Vai ser simples ou vai ser empresária? Então, a gente precisa escolher para poder abordar e trabalhar direitinho com a nossa organização, com a nossa empresa. E aí, sobre os dois tipos de sociedade empresária, a primeira é a limitada, que é a mais comum. É criado um contrato social, ele vai ser registrado na junta comercial. E aí a empresa vai poder operar. A responsabilidade já é limitada, já é diferente das que a gente viu. Como assim limitada? É limitada ao que está estipulado no contrato. Então, não tem a questão de incluir os bens do CPF, a não ser que o empresário cometa crimes, então a responsabilidade será ilimitada. Crimes. Na sociedade limitada, a gente vai ter a presença do LTDA, lá no final do nome empresarial. A próxima é a sociedade anônima, que são as SA. O contrato também é registrado na junta comercial, só que ela vai ser dividida por ações. Como assim? É como se eu pegasse o capital da empresa e quebrasse ele em várias partes. E aí eu deixasse disponível para as pessoas comprarem. Qualquer pessoa. Se a minha sociedade for aberta, qualquer pessoa pode comprar. Se a minha sociedade ela for de capital fechado, eu posso limitar um certo público para adquirir ela. Enfim, a diferença entre a anônima e a limitada é entre essa questão. Outro detalhe é que na anônima, o nome empresarial vai vir seguido do S/A ou S.A, como vocês podem ver aí na terceira linha. Já no processo de abertura de uma empresa, esses são os principais passos, mas eu sempre peço que você procure um contador, que é o profissional habilitado. Então, você precisa ir na junta comercial para fazer o registro da empresa. Na prefeitura, você vai obter a inscrição municipal e o alvará para a empresa poder funcionar. Na questão do governo do estado, é a inscrição estadual para poder comprar e movimentar a mercadoria. Na Receita Federal e na Previdência, você vai obter o número do CNPJ e o FGTS para poder começar a contribuição. São alguns passos, podem ser mais complexos sim, mas sempre procure a ajuda de um profissional habilitado como um contador. Sobre o contrato social, que vai ser o documento que vai dar nascimento para a empresa, ele vai ter algumas informações, qualificação dos sócios, endereço, nome, CPF direitinho, vai ter a denominação da empresa, se é uma sociedade anônima, se é uma LTDA, vai ter o objetivo do contrato, a finalidade, os serviços que quer prestar, a sede, que vai ser o endereço, vai ter a administração, que vai ser o gestor ou administrador da empresa, o prazo de duração desse contrato, vai ter a participação de cada um dos sócios, quanto que cada um contribuiu, qual a porcentagem que cada um tem na empresa. Vai ter o capital, que é o valor total que foi aplicado na abertura da empresa. Então, esses documentos, esses itens vão ser redigidos em uma lista bem grande de documentação para dar nascimento para a empresa. E aí, sobre o contrato social, só para dar ênfase, ele vai ser um documento, são algumas páginas que a gente vai colocar todas as informações pertinentes da empresa, como vocês viram naqueles tópicos ali, vai ter tudo mesmo. E aí a gente organiza ele junto com o contador e depois a gente faz o cadastro aí na entidade competente. E aí nós temos também a divisão dos sócios, que pode acontecer por cota. Isso é para formar o capital da empresa. Então, por exemplo, a Bruna deu 15 mil, Felipe 15 mil, Jackson 30 mil. Juntando tudo, o capital da empresa vai ser de 60 mil. É a união do valor que todo mundo investiu na organização, tá bom? Então sim, pode ter essas variações. Algumas pessoas podem entrar com mais. A gente finalizou, gente, o vídeo. Se tiver alguma dúvida, podem comentar. Peço que curtam o vídeo e compartilhem com os amigos, tá bom? Até o próximo.